E muito boa tarde a todos. Estamos em direto a transmitir este evento em live streaming na página oficial da JALP no Facebook. Gostaria de começar por saudar todos aqueles que estão a assistir a este evento, bem como o nosso painel de hoje, agradecendo desde já a disponibilidade por todos demonstrada em participar neste evento. Eu recordo que a JALP dá hoje sequência a um ciclo de conferências online que está a organizar, em parceria com outras associações congêneres, e que terá continuidade durante todo o mês de janeiro. A aposta na formação e na partilha de conhecimento entre os nossos associados e a comunidade jurídica em geral é um dos pilares essenciais deste projeto. E, como tal, aproveitando o regime de confinamento em que estamos todos mais ou menos sujeitos, de uma forma global, parece-nos um excelente pretexto para aproximar intervenientes jurídicos de relevo e discutir temas de interesse e atualidade jurídica, salvaguardando, como não podia deixar de ser, as devidas distâncias sociais. A conversa de hoje será sobre o regime jurídico e a prevenção do branqueamento de capitais, reflexão lusófona. E é, portanto, com muito orgulho que nos juntamos à ACGA, Angola Corporate Governance Association, nesta iniciativa, a quem agradecemos o interesse e a disponibilidade da sua cofundadora, Nayol Cohen dos Santos, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Obrigada pelo convite em nome da ACGA, Angola Corporate Governance Association, que entra no terceiro ano da sua atividade. Permitam-me um segundinho só para vos explicar o que é que nos move. Move-nos começar um movimento das boas práticas em Angola e do tema do Corporate Governance em Angola, que nos parecia que estava ausente da maior parte das discussões e no centro das reflexões. E penso que temos a aposta certa porque o número crescente de associados é um sinal de que, de facto, é preciso fazer este ruído positivo. Importa dizer-vos também que no primeiro ano nós organizamos um primeiro congresso, nós já organizamos 2 congressos. O primeiro foi a Corporate Governance nas empresas públicas e o segundo, em 2020, Corporate Governance no processo de privatizações em Angola. Um bocado sujeitos a este confinamento, tem sido útil porque nos permite ir mais longe, ir buscar outras opiniões, ir buscar-nos outras experiências e partilhar estas experiências com aqueles que são os decisores da economia e os decisores da política pública. E foi o que fizemos. Pensamos assim que estamos a colaborar com aquilo que nos parece que é essencial, que é dar voz à sociedade civil na participação da política pública. Estas colaborações, que mais uma vez agradeço à JALP, fazem parte do DNA da ACGA, porque acreditamos que bons negócios podem ser feitos com base em boas práticas e porque acreditamos também que juntos fazemos melhor. Portanto, obrigada uma vez mais, Jorge, colegas, um prazer estar aqui com vocês. Bem, passaremos então agora ao debate em si. Para, neste momento, vou-vos apresentar os nossos oradores. Temos a Nayol Cohen Santos, cofundadora da Angolan Corporate Governance Association, o Francisco Proença de Carvalho, sócio na Uria Menendez Proença de Carvalho, o Yuri Sayon, sócio da SESCON Barrio Flash e Barreto, e Duarte Santana Lopes, advogado sénior na Moraes Leitão. O nosso debate de hoje, esta talk organizada pela JALP, juntamente com a Angolan Corporate Governance Association, foca um tema quente, um tema que tem tido muito foco mediático nos últimos anos e tem também sido foco de regulação cada vez mais consistente e nos últimos anos em qualquer um dos países que hoje iremos aqui analisar. Neste sentido, e esta evolução pareceu-nos ser interessante nesta talk focar o regime de prevenção do branqueamento de capitais com uma perspectiva lusófona, fazendo uma análise daquilo que está neste momento a acontecer, que balanço é que fazemos e que cada um dos nossos oradores faz nos diversos países que iremos aqui focar, e neste caso iremos falar de Portugal, Brasil, Angola e Moçambique. Neste sentido, perceber como é que fazemos este balanço e, acima de tudo, também
perceber como é que, para o futuro, como é que projetamos, tendo em conta os desafios que nos têm sido colocados. Assim sendo, irei começar pela NAIOL e por uma pergunta que irei, no fundo, colocar aos nossos 4 oradores, que é que balanço fazem do regime jurídico da prevenção do branqueamento de capitais, no fundo pedindo-vos também que possam destacar o que está a correr bem, mas também as principais dificuldades que estão a encontrar na aplicação de prática do referido regime. Obrigada, Jorge. Este é um tema quente, sem dúvida nenhuma, mas também é um tema desequilibrado. Desequilibrado não apenas porque eu sou a única mulher neste painel, desequilibrado porque eu não sou da tribo dos juristas nem dos advogados, eu sou da outra tribo, dos chatos das contas, da economia, das finanças, aquele outro lado prático. E, portanto, e se vocês me permitem, é exatamente este lado da prática que eu gostaria de falar dentro deste chapéu do grande tema da prevenção ao combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. É assim que se chama a nossa lei, a lei número 5/20, que revoga uma lei de 2011 e, portanto, e que faz agora na próxima quarta-feira 1 ano. Portanto, eu poderia falar um bocado o que é que mudou na prática neste ano da nova lei. Esta lei, na realidade, vem dar resposta a uma pressão internacional da Angola para estar em conformidade legal com aquilo que são os padrões internacionais. E posso dizer que a lei, de facto, responde àquilo que são as exigências do FMI, que são as exigências do Banco Mundial, são sobretudo as exigências do FAT, portanto, Financial Action Task Force, e do GAFI. Responde também com as exigências do Basileia, porque estou a falar sobretudo do sistema financeiro, que é aquele que está na vanguarda do Corporate Governance e destes temas, e sobretudo cumpre com uma série de recomendações específicas do GAFI e do FAT. Portanto, isto é o primeiro grande elemento. Angola, neste momento, está, sim, em conformidade legal, relativamente aqui às boas práticas internacionais sobre este tema. Depois, o que é que na prática realmente mudou? Impulsionou a celeridade da revisão de uma série de outras leis, nomeadamente a lei de base do sistema financeiro, uma série de avisos, uma série de exigências, avisos do Banco Central, tornou a vida dos supervisores, que é o meu caso, muito mais difícil, porque as exigências e a complexidade desta lei, depois eu queria ouvir-vos também um bocado sobre isso, embora a lei seja muito mais clara na delimitação da atuação e da fiscalização e dos atores no processo de supervisão, ainda assim eu penso que é uma lei extremamente complexa no que concerne a sua aplicabilidade prática. É abrangente, mas de grande complexidade. E a pergunta que eu coloco a vocês, e coloco-me a mim e a todos os meus colegas todos os dias, é que nós estamos cheios de leis, estamos cheios de decretos, estamos cheios de avisos dos bancos centrais, estamos cheios de instrutivos, portanto, a armadura legal é enorme, é exigente, é complexa, mas em termos práticos, efetivamente, a supervisão efetiva e os escândalos internacionais não diminuíram. E sobretudo os nossos países, estou a falar de Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, e mesmo aquelas ordens jurídicas que nós pensamos que são mais organizadas, que é o caso da Alemanha, mesmo estas ordens jurídicas e estes mercados mais organizados, ainda assim eles têm sido palco de escândalos escandalosos. E, portanto, há aqui uma universalidade do tema e significa dizer que a alma das questões, que é a supervisão efetiva, da aplicabilidade das leis e deste arcabouço legal, não se está a conhecer. O que existe em todas as organizações são muito mais custos de governance, muito mais custos de governação, mas muito menos efetividade. Permitem que vos dê 2 estatísticas aqui interessantes, que eu estava a preparar o tema e achei interessante trazer-vos. Diz aqui, a UK tem como estatística,
em que menos 1% das questões de branqueamento de capital são detectadas no mercado financeiro inglês. E vocês sabem que a praça financeira inglesa é das maiores da Europa, se não do mundo. E, portanto, eles detectam menos 1% do money laundering is detected. Outro número interessante são 200 milhões de dólares nos últimos 3 anos pela Western Union para investigar operações suspeitas. A JP Morgan tem 9.000 empregados dedicados a anti-money laundering processes. Portanto, esta é a dimensão crescente da complexidade da lei, mas em termos práticos da dificuldade que temos. E eu vou-vos dar algumas razões para a parte mais prática da aplicabilidade da lei. A lei é completamente omissa relativamente às questões da cultura de gestão, que está na base de uma série de fraudes. A lei, mesmo a nossa lei, é omissa relativamente às imprecisões. E o que é que eu chamo de imprecisões da informação? E eu agora vou adorar ouvir os advogados sobre isto. São os eternos acordos de confidencialidade, são os anonimatos das transações em terceiros, fornecedores e etc., que tornam todo este processo de entendimento do que é que pode ou não ser uma transação e que são cada vez mais refinadas e complexas, e o Luanda Leaks foi um bom exemplo disso. E, portanto, é no meio desta fragmentação da supervisão, é no meio desta complexidade, mais os acordos cada vez mais refinados de confidencialidade e de privacidade que fazem com que, na prática, continua a ser muito difícil contornarmos estes episódios de escândalo permanentes. Eu não queria alongar mais, gostava de ouvir-vos, porque a nossa lei não é muito boa nisso, era relativamente à prestação de informação de práticas irregulares. Não vou ler aqui os artigos, tenho-os aqui escritos no caso de ser necessário referi-los com mais precisão, mas o que é que eu quero dizer com isto? Se existe um problema de branqueamento de capitais e se existe um problema de supervisão, quem tem sido os heróis de tudo isto têm sido os whistleblowers, portanto os denunciantes, os canais de denúncia, que cada vez mais agora estão a ser colocados na gestão dos conselhos fiscais, pelas suas independências, pelos comitês de auditoria e controle interno, para que possam fazer a gestão destes canais de denúncia, porque na realidade, se estes escândalos hoje são conhecidos, eles devem-se ao trabalho de grande coragem dos denunciantes. A nossa lei fala nestes canais, fala na necessidade destes canais, mas ela é omissa, de facto, na prática, na forma de como esta independência, este anonimato pode ser protegido. E eu queria ouvir-vos um bocado sobre isto, porque acredito que a supervisão, provavelmente no futuro, se falarmos um bocado depois no futuro, não será feita provavelmente pelas entidades formais, mas um bocado por todos. E são estes todos que vão ter que encontrar a melhor framework de colaboração para que a supervisão efetiva aconteça e que todos estes elementos podem ser na prática protegidos. Eu ficava por aqui um bocado para ouvir-vos e espero que não se zanguem comigo por eu vos atirar com esta das confidencialidades e das privacidades típicas dos grandes acordos. Faz todo sentido. Obrigado, Naiol. Agora passava a palavra ao Francisco Proença de Carvalho para que nos possa dar a sua perspectiva em relação a Portugal. Antes de mais, boa tarde. Muito obrigado pelo convite da ANJAP. Felicito a ANJAP pela sua iniciativa, pelas suas iniciativas, pela sua constituição desde logo no momento em que estamos tão distantes fisicamente. É importante para os jovens advogados diferentes jurisdições, neste caso lusófonas, estarem mais próximos e partilharem ideias e fazerem este networking que agora temos que fazer assim. E eu espero que
no futuro próximo possamos fazer todos pessoalmente, se possível, no hemisfério sul, que estará muito mais calor do que agora e, portanto, muito melhor do que estamos aqui. Agradeço o convite também, porque este é um tema muito interessante, muito complexo, como diz bem a Naiol, e se isto está desequilibrado para o lado dela, que realmente teve uma intervenção excelente. Por fim, também fico satisfeito por me convidarem, porque ainda me considero um jovem advogado, portanto isso foi o maior motivo de satisfação. Em relação ao tema aqui em questão, eu sei que isto é um tema quente, é um tema mediático e que, portanto, é um tema que gera atenção política e que basta um escândalo para nós fazermos da árvore a floresta. E eu gosto sempre de retirar as coisas do campo mediático. Eu acho que um caso não fazem a globalidade, não é? Um caso não faz a globalidade, 2, 3 casos, por mais importantes que sejam, e por muitas vezes são descontextualizados da forma como são colocados mediaticamente, e é preciso sempre olhar o contexto. Este tema de branqueamento de capitais é um tema que tem uma história, e portanto a história vai-se fazendo e nós vamos evoluindo, e portanto nós não podemos olhar com os olhos de hoje para aquilo que se passou às vezes há 2, 3, 4, 5, muito menos há 15 anos. Coisas mudaram drasticamente. Mesmo no próprio regime de branqueamento de capitais, evoluíram. Nós começámos, como sabem, isto foi uma resposta ao tráfico de estupefacientes nos finais dos anos 80, depois passou uma resposta ao 11 de setembro, portanto uma resposta ao terrorismo, em que se veio a verificar que era muito fácil a utilização do sistema financeiro para no fundo financiar estas atividades terroristas que tanto mal nos fazem. Depois passou por uma questão de cooperação judiciária internacional, uma cooperação internacional neste combate, e depois, já na última fase, veio a chegar àquilo que estão os escândalos atuais, que vamos colocar mais neste âmbito financeiro, deste crime económico-financeiro. Portanto, se nós formos olhar para aquilo que acontecia há uns anos, eu diria que, pelo menos em Portugal, nós estamos muito melhor do que estávamos. Estamos muito melhor do ponto de vista legislativo, estamos muito melhor do ponto de vista daquilo que é a cultura da prevenção, pelo menos na fase inicial, ao nível do sistema financeiro. Eu acho que estamos muito melhor nisso, estamos muito longe de estar numa situação ideal e ótima noutras áreas, desde logo nos próprios advogados, onde esta cultura só muito recentemente tem sido incutida. Só muito recentemente a Ordem dos Advogados fez um regulamento para estas questões, e se os grandes escritórios internacionais há bastante tempo que vêm aplicando na abertura de assuntos, na identificação dos clientes, regras que estão de acordo com as leis que têm sido aprovadas, obviamente que os advogados em prática individual ou pequenos escritórios não vêm aplicando e estão com muitas dificuldades em fazê-lo. Temos também dados que nos mostram que estamos melhores, porque, por exemplo, ainda agora saiu recentemente uma notícia, acho que é de ontem, em que, enfim, o nível de euros congelados em contas bancárias, as operações travadas no ano passado foi o maior nível de sempre, salvo erro, em 340 milhões de euros no mercado português. E, portanto, além disso, se formos ver aquilo que é o último relatório do GAFI, a propósito do nosso sistema legislativo, nosso sistema de prevenção de branqueamento de capitais em Portugal, dá-nos uma boa nota. Portanto, em relação a Portugal, por muitas notícias que existam, a verdade é que eu acho que quisermos vindo de trás para a frente, ou seja, tendo em conta que as coisas não se fazem de um dia para o outro, eu acho que nós estamos melhores. Agora, estamos melhores, nomeadamente, em especial, ao nível do setor financeiro. Eu acho que aí estamos muito mais preparados, que há já departamentos inteiros, há imensos custos económicos ao nível dos recursos humanos, e tudo isto é dificultado pela complexidade da legislação associada a este anti-money laundering. Nós temos legislação dispersa setorial, temos legislação ao nível do direito da União Europeia, ao nível da supervisão do Banco de Portugal, da Ordem dos Advogados agora, do Código Penal, uma própria lei de prevenção de branqueamento de capitais, que torna isto tudo demasiado complexo para ser bem compreendido e para acabar por ser bem executado. Portanto, continuam a surgir dificuldades, fruto dessa complexidade, fruto deste custo e dificuldade de aplicação prática, nomeadamente
nos agentes mais pequenos, ou seja, que não têm possibilidade, se quisermos, às vezes até económica, de cumprir totalmente esta legislação, porque não têm dimensão para isso e para os custos que isso existem. E depois, também, por exemplo, ao nível dos advogados, existe uma resistência, e se calhar existe uma resistência na classe, fruto desta dificuldade, nomeadamente relacionada com o sigilo profissional. É certo que é excluído da aplicação destes mecanismos de prevenção de branqueamento de capitais a consulta jurídica, o patrocínio judiciário, mas no fundo, e aí eu também tenho dúvidas, não é? Eu também tenho dúvidas que não se tenha ido longe demais do ponto de vista legislativo. No fundo está-se a exigir aos advogados, inclusive, um dever de comunicação, este tal dever de denúncia. Isto acaba por ser contra a natura, aquilo que é a nossa atividade. E, portanto, portanto eu acho que, como é que eu posso dizer isto sem ser mal interpretado? Temos que ter cautelas também com isso. Nós não podemos ser polícias todos uns dos outros, muitas vezes sem os meios dos polícias. E aí é que diz, é porque nós querem que os cidadãos sejam polícias uns dos outros, mas não temos os meios dos polícias. E, portanto, muitas vezes as dificuldades que diz que vêm, de nós não conseguimos aperceber-nos de algumas fraudes e tudo isso, é que é difícil para um gestor, um gerente, um advogado, muitas vezes conseguir ir à raiz do problema, à substância de um negócio, à substância de um determinado contrato que foi feito antes. Será que aquilo é real ou não é real? Portanto, tudo isto é difícil. Mas eu diria que a parte inicial, pelo menos aqui em Portugal, está de algum modo concretizada, que é a parte legislativa. É complexa, é verdade, mas existe. O difícil é cumpri-la toda. E aquela grande dificuldade que eu vou ter, e portanto que eu acho que vai ser um desafio do futuro, é como é que nós vamos lidar com o risco jurídico que isto tudo gera. Esta complexidade, esta dificuldade em cumprir todos os normativos, gera um risco para os gestores, para os decisores, para os administradores, que é difícil para eles gerirem, é difícil para eles poderem ter balizado qual é realmente o seu risco. Porque, por exemplo, imaginemos que há uma situação em que uma determinada entidade falha num determinado procedimento. Isto, ao contrário de outras jurisdições anglo-saxónicas, não é crime em Portugal. Mas se isto for mal interpretado no futuro, se for aplicado com abuso, pode vir a ser uma forma de cumplicidade, de coautoria de determinados crimes. E, portanto, eu acho que a nossa legislação não peca por escassez. Pode pecar por excesso e pode dar uma grande ambiguidade quando isto vier a ser julgado no futuro, como já começa a ser julgado ao nível do setor financeiro, quando há processos contra a nação. E muitas vezes é difícil para o gestor poder gerir este risco, tal a complexidade que existe. Portanto, resumindo e concluindo aqui a minha parte, sim, nós não somos um paraíso. Não, nós não somos um paraíso de branqueamento de capitais, não me parece. Sim, estamos num processo evolutivo, mas sim, temos mais do que legislação para no fundo, regular esta matéria. A dificuldade é efetivamente aplicá-la toda, porque é tão densa, é tão complexa, existe tanto esforço das empresas que pode ainda não existir enfim, não estejam todas preparadas para isso. E, portanto, se os bancos já estão muito mais preparados do que estavam, eu acho que há uma outra comunidade imensa, e este é o grande desafio do futuro, é saber como é que os restantes agentes económicos se vão adaptar a tudo isto. Mas, hoje em dia, não creio que seja fácil branquear capitais no sistema financeiro português. Nomeadamente em coisas mais óbvias, não é? Porque isto está sempre a evoluir, também agora aparecem as criptomoedas, todo este dinheiro digital que causa outros problemas e, portanto, já transpusemos a última diretiva que, no fundo, vai tentar ir ao encontro disso, mas está sempre em evolutivo. Portanto, eu estava a ver se respondia aqui, se calhar não respondia às perguntas, nomeadamente a questão da cultura da confidencialidade. Se calhar respondi quando falei da questão dos advogados, não é? Realmente há uma cultura da confidencialidade em relação aos advogados, que é uma cultura que eu acho muito importante, no sentido de proteção do próprio Estado de Direito, da confiança que tem que existir. Agora, essa cultura existe, mas, segundo a lei que está em vigor, o advogado, de certa maneira, tem deveres de comunicação, e eu acho que isso vai começar a apertar para os advogados, claramente. Enfim,
até se virmos as estatísticas, nós em 2019 tivemos para aí, salvo erro, uma comunicação ao bastonário de uma operação suspeita. Em 2020 já tivemos mais, não sei ainda quantas, mas tivemos seguramente mais, quando as notícias fomos vendo. Portanto, esta cultura da confidencialidade começa a desaparecer também nos advogados. Se isto vai ser bom para a sociedade ou não, aí é que eu tenho as minhas dúvidas, vamos ver no futuro. Ou seja, isto tem perigos. Como eu disse, esta questão dos polícias, sermos polícias uns dos outros, gera muitos perigos, gera muitos atentados à própria liberdade individual, que por vezes podem ser excessivos, e gera um receio de quem decide estas coisas da sua própria situação. E, portanto, muitas vezes pode ser levado a reportar à cautela uma série de situações que não devia reportar só para se defender. Isto pode gerar problemas também. Portanto, eu creio que, mesmo assim, estamos no bom caminho, mas esse bom caminho na prevenção de branqueamento de capitais, espero que não seja ultrapassado o limite e se cometa excessos que depois pagamos caro também. Obrigado, Francisco. Agora passaria a palavra ao Duarte Santana Lopes, associado sénior da Moraes Leitão, que, sendo advogado registado na Ordem dos Advogados Portuguesa, tem também um trabalho ao longo dos anos com Moçambique e que tem um conhecimento também do país que o permite falar aqui connosco e dar-nos a sua experiência, a sua visão sobre estas matérias. Jorge, muito obrigado, boa tarde a todos. Começar por agradecer o convite à JALP, dizer que é um gosto estar aqui convosco. Confesso que tenho alguma dificuldade em adaptar-me e acho que nunca me adaptarei a este formato online em que eu não vejo as pessoas para quem estou a falar, a não ser dos meus co-oradores. Isso faz-me alguma confusão, mas enfim, são os tempos que vivemos e todos temos que fazer o esforço para nos adaptarmos na medida do possível. Eu, de facto, como o Jorge referiu, não sou advogado em Moçambique, eu sou advogado em Portugal, por acaso também sou advogado registado na Associação de Advogados de Macau, onde exerci a profissão de advocacia durante 3 anos, mas não em Moçambique, mas tenho tido, de facto, alguns contactos com a jurisdição moçambicana, nomeadamente nesta área da prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo, mas eu não vou focar-me especificamente nem em Moçambique, nem em Portugal, nem em nenhuma jurisdição em concreto. Vou tentar, aliás, indo ao encontro do tema desta conferência, falar sobre uma perspectiva lusófona da aplicação destas leis de prevenção de branqueamento de capitais. Antes de mais, uma palavra positiva, que aliás já foi também dada pelo Francisco e pela Nael. Parece-me, obviamente, que não só os países de língua portuguesa, os países lusófonos, têm caminhado no sentido do reforço e de uma muito maior atenção à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento de terrorismo, mas todo o mundo penso que tem caminhado nesse sentido. Mas uma coisa é atenção e outra coisa é obsessão. E parece-me que estamos, porventura, a atingir, se é que ainda não passámos, o limite da obsessão com o branqueamento de capitais. Como acho que todos saberão, e sem vos maçar muito, o branqueamento de capitais surgiu inicialmente como um crime e como um crime instrumental. Era um crime que permitia que as autoridades de investigação pudessem investigar outros crimes que estavam por detrás do branqueamento de capitais. Começou com o combate ao tráfico de estupefacientes, é essa a origem do crime de branqueamento de capitais, e depois alargou-se a um outro conjunto de crimes. E, atualmente, o leque de crimes subjacentes ao crime de branqueamento de capitais é muitíssimo vasto. Existem, aliás, algumas jurisdições, se não estou em erro, na Alemanha, onde já não existe sequer o conceito de crime precedente. Qualquer crime pode ser um crime precedente para efeitos do crime de branqueamento de capitais. Mas o que eu queria dizer é que o branqueamento de capitais deixou de ser um instrumento e passou a ser um fim em si mesmo, ou o combate ao branqueamento de capitais. E é isso que eu acho que se deve evitar. Só para dar um exemplo que eu acho que ilustra na perfeição aquilo que estou a dizer. Um administrador de um banco, por exemplo, se souber que um cliente seu vai matar a mulher, passa a expressão, ou o marido, amanhã, não tem a obrigação de ir denunciar esse crime à Polícia Judiciária. Ou se souber que já matou, aliás. Não tem, porque não, pelo menos em Portugal não existe, a não ser para os funcionários
na seção do artigo 368 do Código Penal, não tem, para um qualquer particular, um administrador de um banco privado, não tem essa obrigatoriedade. Mas se souber que um cliente seu branqueou capitais ou está na iminência de branquear capitais, já tem a obrigação de denunciar essa prática às autoridades de investigação. E, portanto, de facto, acho que se está aqui a criar uma opção com o branqueamento de capitais que acho que é preciso acautelar e é preciso abrandar. É evidente que temos que combater o branqueamento de capitais, temos sobretudo que combater as práticas subjacentes ao branqueamento de capitais, mas sem excessos e sem obsessões. Dito isto, umas breves palavras sobre Moçambique. Eu, enfim, considero que a legislação moçambicana, se não estou em erro, que a data de 2013 está up-to-date, é uma legislação semelhante, presumo que tenha bebido da legislação portuguesa, da antiga Lei 25 de 2008. Creio que ainda não terá sofrido aqui uma atualização que fosse ao encontro da evolução da legislação nesta matéria em Portugal, decorrente das diretivas europeias, mas considero que a legislação moçambicana é mais do que suficiente e adequada para combater o branqueamento de capitais. Aliás, a previsão do crime de branqueamento de capitais na legislação moçambicana é, a meu ver, muito mais feliz tecnicamente do que na legislação portuguesa. Não vou amassar-vos agora com isto, mas isso é uma questão interessante, mas que, enfim, não abordarei aqui. E, quer dizer, tenho conhecimento que as autoridades setoriais moçambicanas têm atuado nesta matéria. Aliás, o Banco de Moçambique emitiu 2 comunicados, um em 2018 e um em 2019, em que anunciou publicamente que tinha aplicado coimas a muitos bancos que operam em Moçambique e, portanto, a realidade moçambicana e a legislação moçambicana penso que estão claramente dentro dos estándares normais de prevenção de branqueamento de capitais, enfim, sem prejuízo, obviamente, das melhorias que todos os países e todas as legislações podem ter. Eu escolhi, e agora passando para a tal perspectiva mais lusófona, eu escolhi 2 palavras para falar sobre esta matéria e que eu não combinei nada com o Francisco e não combinei mesmo, mas que vêm claramente, é mesmo verdade, mas que vêm claramente na sequência daquilo que o Francisco vinha dizendo. As 2 palavras que eu escolhi são impossibilidade e subjetividade. Impossibilidade, a impossibilidade refere-se à fase preventiva, à fase de compliance do combate ao branqueamento de capitais. E a subjetividade refere-se à fase sancionatória, à fase repressiva deste regime de combate à prevenção de branqueamento de capitais. Começando pela primeira, impossibilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, uma impossibilidade genérica. Eu acho que mesmo no setor financeiro, mesmo os bancos, os maiores bancos mundiais, internacionais, com os maiores recursos, é impossível dar-se cumprimento integral à legislação de branqueamento de capitais como ela existe atualmente, nomeadamente na União Europeia. É, a meu ver, impossível que isto aconteça. Porque, de facto, a lei de prevenção de branqueamento de capitais, e agora falo em particular da portuguesa, mas que é uma transposição de uma diretiva, e eu conheço a legislação de alguns países da Europa que é relativamente semelhante, como não poderia deixar de ser, à portuguesa, são verdadeiros códigos que estabelecem um conjunto infindável de deveres e com um grau de subjetividade, que eu já abordarei mais à frente, que torna praticamente impossível o cumprimento integral desta legislação. Mas eu vou dar um exemplo muito específico que remete mais para esta tal perspectiva lusófona e, aliás, tem a ver com os tais contactos que eu tenho tido, entre outras razões, mas esta é uma delas, com a legislação moçambicana e também com a legislação angolana e outras, a de Macau, por exemplo, nesta matéria, e que tem a ver com as políticas de grupo, as relações de grupo, que o artigo 22, no caso da legislação portuguesa, impõe que existam entre entidades que têm as empresas-mães ou subsidiárias situadas
noutras jurisdições e, por exemplo, em Angola ou em Moçambique. Muito sumariamente, aquilo que o legislador comunitário veio impor é que exista uma partilha irrestrita de informação entre, por exemplo, um banco onde a casa-mãe está em Portugal e uma subsidiária está em Moçambique ou está em Angola, ou vice-versa, em que a casa-mãe está em Angola e a subsidiária está em Portugal. E o mesmo é aplicável dentro dos países da União Europeia, como eu já abordarei mais à frente. Portanto, a legislação comunitária veio exigir uma partilha irrestrita de informação. Isto significa o quê? Partilhar, por exemplo, nomes de clientes, operações em concreto. Portanto, tem que haver um acesso total por parte da empresa-mãe e da empresa-filha à informação bancária sobre essas entidades que estão sujeitas a esta lei. Ora, sucede que existem normas que, e aqui indo um bocadinho ao encontro da pergunta que a Nael fez sobre confidencialidade, existem normas que protegem o segredo bancário. E as normas que protegem o segredo bancário em Portugal, em Angola e em Moçambique, de acordo com aquilo que eu pude analisar, são bastante semelhantes. E na União Europeia são também bastante semelhantes. E nenhuma dessas normas, a meu ver, permite a partilha irrestrita de informação entre a entidade mãe e a entidade filha. Nenhuma dessas normas permite fazê-lo. E, portanto, aquilo que eu tenho visto é uma dificuldade, uma grande dificuldade de as entidades obrigadas cumprirem ou darem cumprimento a esta obrigação de partilha irrestrita de informação. E, de facto, as normas que existem tanto em Angola como em Moçambique nesta matéria são muito semelhantes aos artigos 78 e seguintes do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, em Portugal, que prevêem a proteção do segredo bancário e contêm um conjunto de exceções, e dentro dessas exceções não está a partilha de informação para efeitos de prevenção de branqueamento de capitais. E mesmo na União Europeia, e eu estudei esta questão no âmbito de relações entre entidades assediadas em Portugal e noutros países da União Europeia, verifica-se exatamente a mesma coisa. Esta tem sido uma preocupação que eu sei que o Banco de Portugal tem tido. Sei que o Banco de Portugal tem estado bastante ativo nas suas inspeções a este tema da partilha de informação, mas eu diria que Portugal, as entidades portuguesas, também não podem dar cumprimento a esta norma relativamente a entidades mães ou empresas filhas que estejam noutros países da União Europeia. Portanto, o legislador comunitário impôs o cumprimento de um dever quando o mesmo legislador comunitário não legislou no sentido de derrogar o segredo bancário precisamente para os casos de cumprimento dos deveres em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e de financiamento de terrorismo. E, portanto, este é um exemplo muito concreto de uma impossibilidade prática que eu vejo para o cumprimento desta lei de prevenção de branqueamento de capitais. E este tema é um tema, de facto, de enorme relevância, de partilha de informação, porque é através dessa partilha de informação que se consegue normalmente detectar as práticas de branqueamento de capitais. E, enfim, eu não sei se quer que eu, Jorge, sigo para o segundo tema, a segunda palavra que eu tinha escolhido, subjetividade, ou se prefere passar já a palavra... Não, ainda tenho algum tempo. Sim. Muito bem. Então, muito rapidamente, a segunda palavra que escolhi é subjetividade. E porquê que eu digo isto? E aqui o Francisco também já tocou neste tema. A Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais estabelece essencialmente obrigações de meios e não de resultados. Ou seja, aquilo que o legislador e os reguladores impõem é que as entidades obrigadas se dotem de políticas, mecanismos, recursos, etc., que sejam aptas a prevenir o risco de branqueamento de capitais que cada uma dessas entidades identificou previamente, na análise que a própria lei impõe também, que essas entidades façam do risco de branqueamento de capitais a questão particularmente sujeitas, tendo em conta a atividade em que se inserem, o tipo de clientes que têm, as geografias em que operam,
etc. E, portanto, para dar um exemplo, a lei não obriga que as entidades obrigadas detetem uma operação suspeita. Não é isso que a lei impõe. A lei impõe que as entidades obrigadas tenham meios adequados para detetar operações suspeitas. Se por acaso escapar uma operação suspeita, mas a entidade obrigada tiver ou conseguir demonstrar que tinha as políticas e a cultura de compliance, e no caso concreto que as aplicou, se conseguir demonstrar isso, a entidade obrigada poderá não ser responsabilizada, mesmo que lhe tenha escapado uma operação suspeita, uma operação que depois veio a verificar que era uma operação de branqueamento de capitais. E isto tem obviamente um lado positivo, não é? Que é, bom, enfim, eu não sou obrigado a detectar todas as operações suspeitas que passam debaixo dos meus olhos. E, portanto, tem este lado positivo, que é mesmo que se venha a provar que houve ali uma operação de branqueamento de capitais, ainda assim as entidades obrigadas poderão não ser responsabilizadas por isso. Mas qual é que é o downside disto e qual é que é o risco? É o fator de subjetividade que a forma como a lei está construída insere nisto tudo. E, de facto, esse fator de subjetividade já se está a ver, nomeadamente em Portugal, e agora falo mais da minha experiência como advogado, em alguns processos de contornação que já estão a ser instaurados pelas autoridades reguladoras. Porque, enfim, toda a gente se lembra, acho eu, conhece aquele exemplo que se dá, que se diz que mesmo que uma pessoa seja o condutor mais irrepreensível do mundo, se tiver um polícia a persegui-lo durante 800 km, seguramente que o polícia vai conseguir aplicar uma coima àquele condutor, porque seguramente que ele vai pisar um traço contínuo, ou o que quer que seja, por distração. E aqui aplica-se praticamente o mesmo na Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais. Eu acho que é impossível que uma autoridade reguladora que faça uma inspeção a qualquer entidade obrigada que não consiga detectar qualquer incumprimento à Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais, sobretudo pelo caráter subjetivo de muitas das obrigações. A lei está cheia de subjetividades, de conceitos indeterminados. A lei diz que os meios têm que ser adequados ao risco esse que a própria entidade obrigada tem que identificar previamente, mas que, obviamente, que não tem critérios objetivos definidos. Depois tem que ser proporcional e, portanto, é muito fácil a uma entidade reguladora chegar e dizer não, mas eu acho que o risco não devia ter sido classificado como médio mais, devia ter sido classificado como médio mais, e, portanto, em vez de terem 10 pessoas na equipa de compliance, deviam ter 15. Isto tem, de facto, um grau de subjetividade muitíssimo elevado e que vai tornar muito difícil a vida das entidades obrigadas, dos administradores das entidades obrigadas, dos diretores de compliance. E a NAIOL, há bocado, e agora lanço eu uma farpa à NAIOL, já que ela, para retribuir, não as farpas, mas as perguntas que nos deixou, quando disse que os supervisores tinham a vida dificultada. Enfim, um supervisor de boa fé seguramente que poderá ter a vida dificultada. Agora, um supervisor que queira simplesmente, enfim, sem querer ser politicamente incorreto, mas, por exemplo, mostrar serviço, é muito fácil mostrar serviço quando temos a lei que temos. Basta fazer uma inspeção e basta fazer uma acusação carregada de subjetividades e dizer, eu entendo que o dever de controle não está cumprido porque devia ter mais pessoas, porque o sistema informático não é bem aquele que devia ser, etc. E, enfim, muito sinceramente, acho que como eu comecei por dizer, é impossível dar cumprimento integral a esta lei, e se adicionarmos a isto este grau de subjetividade, o risco sancionatório e o risco reputacional que esta lei acarreta para as entidades obrigatórias é muitíssimo sério. E é também por isso que eu digo que o branqueamento de capitais e a prevenção do branqueamento de capitais não pode ser uma obsessão, deve, obviamente, estar sob a atenção das autoridades criminais, das autoridades reguladoras, das entidades políticas, sem dúvida que deve, mas não pode ser uma obsessão e as autoridades reguladoras vão ter que ser especialmente cautelosas nas exigências que fazem às entidades obrigadas, sobretudo no âmbito de processos sancionatórios. Obrigado, Duarte. Passaria agora a
palavra ao Yuri Sayon para que nos possa dar a sua perspectiva em relação ao Brasil, na sequência também daquilo que tem sido aqui discutido. Acredito que isso iremos ver, mas acredito que alguns pontos serão convergentes e é por isso mesmo interessante perceber a perspectiva do Yuri. Bom, Jorge e a todos, uma boa tarde. É um prazer poder dividir essas reflexões com vocês e aqui certamente aprender muito mais do que ensinar. E eu gostaria, claro, de concordar com a Naioli de que a gente está em desequilíbrio, porque até agora ninguém conseguiu ter uma fala, uma intervenção melhor do que a dela. Então, quando ela fez menção de que a gente estava desequilibrado, ela falou com intenção. E acho que aqui no Brasil a gente compartilha de vários princípios comuns, mas eu vejo a evolução legislativa da ordem brasileira muito mais a reboque, muito mais avançando por pressões internacionais do que efetivamente porque o regulador ele está pensando, e não só pensando, né, mas pensando e conseguindo convencer o legislador a aprimorar o sistema. Eu acho que a gente tem, sim, esse problema de confiabilidade técnica ou pelo menos, desse respeito por parte do legislador brasileiro relativamente ao regulador. A nossa lei de lavagem de capitais, ela só existiu uma lei, que é de 1998, e lá naquela época nós tínhamos uma relação de crimes antecedentes que poderiam sujeitar os infratores a serem perseguidos também pelo crime de lavagem de capitais. Mas para vocês terem uma ideia de como o Brasil criou um sistema, mas ele não implementou totalmente na prática, um dos crimes antecedentes era o crime de pertinência à organização criminosa, e só em 2013 a gente passou a ter uma definição no Brasil do que é um crime de organização criminosa. Então, pensa, de 1998 a 2013, a gente ficou sem a possibilidade de imputar o crime de lavagem a alguém que tenha participado de uma organização criminosa. Eu acho que daí, hoje a gente tem uma legislação de terceira geração, em que não mais temos esse rol de crimes. A partir de 2012, qualquer infração penal pode ser passível da prática do crime de branqueamento. Aí, desculpa se eu falar lavagem, mas aqui no Brasil a gente fala lavagem, vocês entendam como branqueamento. E isso foi importante como avanço, porque, por exemplo, o jogo de apostas ilegal aqui no Brasil, ele não é um crime, ele é considerado um outro tipo de infração penal. Então, um mercado ilegal milionário de jogos e apostas ilegais jamais poderia ter o crime de lavagem como mais um crime para reprimir esse tipo de expansão. E pensando em termos de regime de prevenção, a lei criou determinou que alguns segmentos da economia desenvolvessem aquilo que a gente chama aqui no Brasil de mecanismo de prevenção à lavagem. Aqui no fim do dia é o compliance de prevenção à lavagem. E o curioso é entender que naquele rol de serviços, né, de prestadores de serviços que são obrigados a implementar esse mecanismo de lavagem, até hoje, desde 1998, nós temos atividades não reguladas. Por exemplo, bens de origem rural, animal de alto valor, por exemplo, o sêmen de equinos e bovinos é um bem de altíssimo valor, transporte e guarda de valores e atividades esportivas. Então, até hoje nós não temos regulação para isso, obviamente, além dos desafios que os novos arranjos da economia, como, por exemplo, na área financeira, a gente pode falar na sequência um pouquinho do panorama das fintechs aqui no Brasil e como elas ficam below the radar relativamente a essas práticas de prevenção ao branqueamento. Bom, eu fiquei bastante instigado pelos comentários que todos fizeram, então eu tomei algumas notas, eu vou sair até um pouco do meu script para a gente poder manter o mesmo ponto. Para fins da jurisprudência e não do regulador, propriamente dito, embora a doutrina diga que a gente precise cumprir aquelas 3 fases do ITER de lavagem, né? Colocação, ocultação, integração, para a jurisprudência basta você praticar uma das fases para você poder já ser sancionado pela lavagem. Então, a gente tem essa maneira diferente de interpretação pelos tribunais comparado com a jurisprudência.
E na posição do Compliance Officer, ele sim é sujeito a sanções administrativas, a multa, mas quando a gente passa a pensar em outros, em como a responsabilidade dele sai dessa mera sanção administrativa, a gente encontrou alguns eventos importantes de casos famosos em que o Ministério Público, né, a Fiscalia e o Judiciário passaram a entender que falhas reiteradas de compliance colocam o Compliance Officer como partícipe ou coautor do crime de lavagem praticado pelo cliente da instituição. Então, é o momento em que ele cruza a linha de alguém que tem só uma obrigação de meio e passa a se colocar como um agente criminoso. Mas também tem um outro problema que a Suprema Corte Brasileira criou quando julgou o caso famoso do Mensalão, que julgando, vamos dizer assim, o ditum do direito é diferente da realidade dos fatos. Nesse caso do Mensalão, a gente teve uma condenação de um compliance officer de um banco, foi a primeira na história do país, por crime de lavagem, e na prática esse compliance officer atuou diretamente para adulterar relatórios de risco. Tá? Isso obviamente está longe de ser uma obrigação de fim, isso é coautoria criminosa. Mas o Supremo condenou esse compliance officer não por coautoria criminosa, mas por ter sido reconhecido como uma espécie de agente garantidor. Eu acho que existe uma figura semelhante no direito português também, em que ele é colocado como alguém que tem uma obrigação de fim, de evitação do dano, ou seja, a responsabilidade dele criminal passa a ter uma natureza objetiva. E no direito brasileiro, a gente tem uma ideia de tentar fugir ao máximo da responsabilização objetiva, talvez pela nossa tradição romana, de sempre construir um sistema partindo daquele princípio de nulla pena sine culpa, né? Então, mas essa ideia assim, que eu estou expondo relativamente à prevenção da lavagem, quando a gente passa a olhar na prevenção da corrupção, ela encontra um total antagonismo, porque a Lei Anticorrupção Brasileira de 2013, que criou um regime de responsabilidade civil administrativa para pessoas jurídicas, para entes corporativos, ela prevê a hipótese de responsabilização objetiva da empresa. A gente precisa lembrar que no Brasil não existe a responsabilidade criminal da pessoa jurídica e por isso a gente acaba encontrando um certo anacronismo na hora de você conseguir ordenar de forma lógica o sistema. Então, eu tenho uma responsabilidade de meio subjetiva do compliance officer na questão da prevenção da lavagem. Ele pode responder criminalmente, mas a instituição financeira não. E na pessoa jurídica, quando se fala em corrupção, a responsabilidade objetiva do ente corporativo, subjetiva das pessoas que atuam pela empresa, né, pelo ente corporativo, e também, obviamente, subjetiva do ponto de vista criminal. Então, isso é muito difícil até na hora de você conseguir bolar uma estratégia de settling com o governo, enfim, traz várias preocupações interessantes. Sobre a cultura da confidencialidade, a gente passou por uma posição bastante interessante da Suprema Corte Brasileira, com a qual pessoalmente eu não concordo, não sei se eu sou minoria, mas não por causa desse caso, mas o leading case foi do caso envolvendo o filho do presidente Bolsonaro, em que se discutia como se dar início a uma investigação de lavagem a partir da supervisão da unidade de inteligência financeira. Então, a gente tem uma realidade em que instituições reguladas enviam uma série de comunicações para a unidade de inteligência, que processa e faz a comunicação para o Ministério Público e para a polícia para que eles possam fazer a investigação. Houve uma grande discussão sobre se não haveria uma violação de sigilo bancário e de sigilo fiscal dessas pessoas que eram alvo da comunicação, até porque a comunicação é da suspeita, a comunicação é da intenção e não a comunicação é de um fato concreto. E que se a gente fosse pensar na linha ao contrário, se fosse uma investigação oficial que pedisse acesso a dados bancários e a dados fiscais, haveria necessidade de fazer uma demonstração concreta de indícios de autoria e existência daquele crime. Então, a Suprema Corte do Brasil acabou chancelando uma espécie de troca ampla e restrita de informações entre as diversas agências, capaz, inclusive, de abrir investigações de natureza
criminal. Na perspectiva dos regulados, né, das instituições financeiras, a gente está vivendo uma época de transição. Então, a gente tinha um regime em que o regulador dizia quando você deveria fazer a comunicação obrigatória, muito mais num caráter objetivo de constatação do que subjetivo de análise concreta da operação. Mas agora, pelo menos no sistema financeiro nacional brasileiro, a gente evolui para o risk-based approach. E é interessante porque, ao passo que o sistema financeiro brasileiro adota a abordagem baseada em risco, outros entes regulados, como, por exemplo, os serviços registradores e notários, que passaram a ter a primeira regulação agora, em 2019, com início de vigência em 2020, ou seja, de 98 a 2020, os cartórios e serviços registrais não tinham obrigações definidas de prevenção à lavagem, embora prevista na legislação, eles não são obrigados a usar esse sistema de abordagem baseada em risco. Então, a gente está experimentando diversos regimes diferentes, estágios de maturidade diferentes, dentro de um sistema que legalmente deveria ser único, né? Então, acho que assim, talvez esse seja um retrato assim, mais realista e resumido da realidade brasileira, com a ressalva de que a gente não tem figuras de whistleblower bem definidas na legislação. Houve a iniciativa de legislar sobre o whistleblower, mas houve um equívoco de técnica legislativa, e o whistleblower que existe no Brasil está relacionado àqueles serviços de procurados, né, pela polícia, de bounty, né? Então, se você tiver notícias, você faz uma denúncia, pelo menos assim que o whistleblower veio previsto na legislação brasileira. Então, acho que para o fim que se destina de maneira mais nobre, ele deixou a desejar. Então, eu não me sinto confortável de dizer que a gente tem um papel importante do whistleblower nesse sistema. Acho que isso é isso que eu queria dividir com vocês. Obrigado, Yuri. Obrigado por esta análise que todos fizeram em relação ao momento atual, e a nossa conversa foi se estendendo para aquilo, um pouco mais do timing para a primeira pergunta. De qualquer forma, antes de irmos às perguntas que quem nos está a ver possa querer colocar, queria apenas deixar aqui um ponto que pedia que tentassem responder de forma relativamente resumida, se calhar focando só os aspectos em questão, sem um detalhe tão definido, que é que desafios é que se colocam ao nível da prevenção de branqueamento de capitais, que devem ser acautelados para o futuro e que, neste sentido, devem ser objeto de uma eventual alteração ou de uma eventual regulamentação adicional. Neste sentido, se calhar seguiria a mesma ordem, não é, Elba? Obrigada, Jorge. Espero que me estejam todos a ouvir bem. O futuro. Nós já estamos no futuro. E talvez... Porquê que eu digo que nós já estamos no futuro? Porque temos uma história de lições de mercado e de escândalos suficientes para nos colocarmos no futuro. 2020 teve um dos maiores... A Europa teve o maior escândalo financeiro na Alemanha, e o Luanda Leaks é um bom exemplo do papel dos facilitadores. Obsessão, sim, Duarte. A obsessão absoluta com branqueamento de capitais. A África é um exemplo de como este mal arrasou com gerações e vai arrasar com um atraso de desenvolvimento nos próximos 20, 30 anos. E, portanto, o futuro tem que começar agora. Em que, no nosso caso, a nossa legislação é um pouco como a legislação brasileira, porque os temas são tão graves que nós vamos buscar um bocadinho de todos os lados para que, no fundo, esta questão da prevenção seja uma prevenção de todos, desde os notários, dos advogados, peritos contabilistas, ordem dos peritos contabilistas e ordem dos advogados, toda a gente é partícipe nesta componente da supervisão. Dizes muito bem que, relativamente às impossibilidades genéricas, não poderia estar mais de acordo contigo em termos conceptuais, mas em termos práticos, nós precisamos, de facto, de ter aqui uma mão muito maior do que aquela que tivemos até hoje em termos de supervisão. Acho que podemos todos ganhar muito dinheiro
e se este é o tema do branqueamento de capitais, é como ganharmos dinheiro e quando pagamos menos impostos, porque é esse o meu trabalho. Eu trabalho em finanças, eu trabalho para que cada um dos meus clientes e cada uma das minhas empresas ganhe todos os dias mais dinheiro. Mas acreditamos que esse ganhar dinheiro pode ser feito de uma forma, de facto, com base nas boas práticas. Porquê que as pessoas não podem mesmo ganhar comissões? Porquê que isso não pode estar contratualizado? E, portanto, esta universalidade do tema obriga também a uma universalidade das discussões que nós temos de ter e da cooperação que temos que ter entre países. Se me perguntarem o que é que o futuro tem que fazer de melhor, temos que cooperar mais, temos que falar mais, temos que permitir que haja uma maior transparência dos contratos. Eu posso ganhar muito dinheiro, por que não? E porque se eu fiz o americano, eu vivi 7 anos nos Estados Unidos, e os americanos têm uma abordagem legal relativamente às comissões e aos dinheiros e etc., com muito maior transparência do que existe no mercado europeu e no mercado africano. Exatamente, porque não têm vergonha de dizer que querem ganhar dinheiro e não têm vergonha de contratualizar estes ganhos. Hoje, eu tenho aqui mais uma estatísticazinha, só para vocês terem uma ideia. O FMI calculou que por ano a corrupção custa 2 trilhões de dólares. Acham que há necessidade de nos continuarmos a perder 2 trilhões de dólares, quando esses 2 trilhões de dólares podem estar configurados em contratos perfeitamente, sem cláusulas tão fechadas de confidencialidade e cláusulas tão fechadas de privacidade. Portanto, eu penso que estes serão talvez os desafios do futuro. Eu não sou tão eloquente quanto vocês na argumentação destes temas. Continuo a achar que é preciso que haja uma maior profissionalização de todos aqueles que trabalham na supervisão e, portanto, que o tema seja levado, a supervisão seja feita, de facto, com pessoas fit and proper. Portanto, não basta única e exclusivamente escolherem um administrador ou advogado com as competências adequadas, é preciso que do lado da supervisão também se consiga cada vez mais pensar no fit and proper destes agentes. E olha, está aí outros elementos interessantes para novos contratos, está aí elementos interessantes para fazer seguros, para todos aqueles seguros de proteção civil, para todos aqueles que fazem não apenas advocacia, mas também supervisão. Exatamente por causa dessa impossibilidade genérica, exatamente por causa da subjetividade das obrigações. Provavelmente vamos falhar muitas vezes, mas é preciso começarmos a acertar mais, porque os nossos países não têm sido bons exemplos no que refere a branqueamento de capitais. Ainda temos problemas de cultura, ainda temos graves problemas de gestão de cultura, e esta é a razão pela qual os nossos países ainda têm temas muito recentes de que as práticas de gestão não têm sido as melhores. Temos é que ter coragem de falar nelas, temos é que ter coragem de trocar impressões, temos que ter coragem de sentarmos numa mesa e vermos qual é a melhor maneira de contornar os temas para que não haja desequilíbrios tão grandes como neste momento vieram-se a verificar nos últimos anos. E, portanto, branqueamento de capitais, sim, tem que passar a ser nos próximos anos uma obsessão para que haja melhores regras de formas de fazer negócio. E quando, de facto, nós tivermos regras que deem maior confiança a todos os intervenientes, então podemos sim voltar tranquilamente a falar daqueles níveis de confidencialidade e aqueles outros níveis de privacidade que são adequados em todos os momentos de negócio. E eu não queria me alongar mais. Obrigado, Nayol. Francisco. Bom, mesmo para concluir, no fundo, quer dizer, o grande desafio é este justo equilíbrio, não é? Eu percebo que a Nayol está em Angola e todos temos assistido a esta evolução que tem sido feita por Angola e que todos aplaudimos, sem dúvida. E, portanto, estamos de acordo quanto a isso. Podemos ter palavras diferentes. Nós, se calhar, como advogados, Nayol está preocupada com os fins. E eu concordo que os fins são importantes. Eu, como advogado, estou muito preocupado com os meios para atingir esses fins. Ou seja, acho que é aí que as obsessões muitas vezes dão mau resultado. Depois pagam os justos pelos pecadores.
E isso é preciso ter muito cuidado, porque não somos todos pecadores, como também não somos todos justos. Mas é aí que os advogados entram, é aí que os legisladores devem entrar. E, portanto, o grande desafio, e agora, pronto, o Duarte colocou em palavras muito objetivas aquilo que eu pensava como ele, não é? E, portanto, com um discurso muito claro, e, portanto, eu agradeço. Eu acho que o grande desafio é colocar as leis ao nível da possibilidade de serem executadas na prática por um ser humano. É preciso simplificar, é preciso retirar conceitos indeterminados que nos coloquem na mão dos reguladores à sua discricionariedade. Eu tenho muito mais medo dos Estados e da forma como aplicam as leis e da forma como muitas vezes abusam da sua posição em relação aos particulares do que os particulares. Ou seja, por uns pecadores do setor privado, os Estados a partir daí não estão habilitados para abusar. E eu acho que estas leis realmente são permeáveis ao abuso. E, portanto, é preciso determiná-las melhor, é preciso dar-lhes objetividade para que no futuro quem prevaricar seja julgado de acordo com as leis do Estado de Direito. E, portanto, acabamos de estar todos de acordo, e no fundo os advogados aqui e a NAEOL estão de acordo, mas nós, enfim, com as diferentes perspectivas, não é? Com as diferentes cautelas e com os diferentes diferente ponto de situação em que muitas vezes já estamos. Realmente nós aqui em Portugal e na Europa estamos inundados de legislação sobre anti-money laundering, inundados de legislação sobre isso. Portanto, eu diria que agora o objetivo é fazer stop, não é? É fazer stop e é melhorar aquelas que já temos e torná-las na prática mais eficientes e mais fáceis de compreender por quem tem que as executar, mais objetivas e mais possíveis, se quisermos, para concluir e rematar com o que o Duarte disse. Peço desculpa, Duarte, agora vais ter que inventar outra coisa. Obrigado, Francisco. Duarte, qual é a tua perspectiva em relação a estes aspectos, a estes desafios que se colocam para o futuro? Pronto, antes de irmos aos desafios que se colocam para o futuro, mas acho que vou respondendo a essa pergunta também, comentando aqui aquilo que a NAEOL e o Francisco acabaram de referir, e também o Yuri. Nós às vezes perdemos muito pouco tempo com o evidente, e às vezes o evidente tem que ser dito. NAEOL, é evidente que eu concordo a 100% consigo de que o combate ao branqueamento de capitais tem que ser uma prioridade, que o combate ao branqueamento de capitais e a evolução que temos sentido tem contribuído para que o mundo possa ser um bocadinho mais justo, para que haja menos desigualdades, e portanto eu estou 100% de acordo consigo nesse aspecto. Porventura não o sublinhei por de facto ser algo que, para mim, como para a NAEOL, e penso para todos os presentes, é um dado adquirido. Agora, eu acho que a obsessão, sempre que nós somos obcecados com algo, perdemos o foco. E era isso que eu queria dizer. E isto não são meras palavras. Eu acho que, de facto, se as autoridades reguladoras forem obcecadas sob uma perspectiva errada, por exemplo, forem obcecadas mais no lado repressivo, se não largarem as entidades obrigadas com processos, com inspeções, e ao invés, se não colaborarem com essas entidades, a ajudá-las a criar uma verdadeira cultura de compliance. Isto é um mundo novo. Enfim, já tem alguns anos, mas não tem assim tantos. E, portanto, as entidades obrigadas precisam, efetivamente, de ajuda, mais do que ter o regulador já a impor castigos e a dizer vocês não estão a cumprir, etc. Aquilo que é preciso é ajudar as entidades obrigadas a cumprir. É preciso fazer leis que sejam cumpríveis e é preciso, como o Francisco dizia, fazer stop, porque daqui a bocado estamos na 10ª diretiva da AML e as entidades obrigadas ainda nem começaram a cumprir a 4ª. E, portanto, é de facto preciso ter cautela. E por isso é que eu digo que as obsessões normalmente não dão resultado. Prioridade, sim, deve merecer uma atenção muitíssimo afinada das autoridades reguladoras, sim, mas normalmente a obsessão não dá bom resultado. E era só isso que eu queria dizer, e como em tudo na vida, diria eu, o segredo está no equilíbrio. Quanto ao futuro, muito rapidamente, Jorge, eu diria que o futuro, sendo o mais prático possível, vai ser um aumento do número de casos e do número de escândalos de branqueamento de capitais. Mas eu acho que isso é bom,
porque, como a Nael dizia, aquela estatística muito interessante que apresentou, por exemplo, no Reino Unido, só 1% dos casos é que são detectados. E aquilo que se pretende é que sejam detectados cada vez mais, porque o branqueamento de capitais existe e as práticas subjacentes ao branqueamento de capitais existem. E, portanto, se nós estamos a começar a ter um aumento de casos e aumento do número de escândalos, esse é o caminho para que no futuro possamos vir a ter cada vez menos. Mas agora estamos na fase de esses escândalos e desses casos aumentar. Eu acho que isso é bom sinal e acho que é isso que vai acontecer na prática. Obrigado, Duarte. Yuri, quais são estes desafios que se colocam para o futuro? Eu queria poder dividir com vocês desafios do regulador na hora de fazer a supervisão, porque acho que aqui no Brasil a atuação ainda é muito tímida. Eu acho que a gente ainda está evoluindo em conceito de matérias e pontos que seriam objetos de comunicação. Como eu falei, temos ainda setores da economia que desde 1998 deveriam ter regulação e não tem. E desde já enfrentamos desafios como das criptomoedas, das fintechs, e no caso da advocacia é bem provável que a gente vá seguir o modelo de Portugal, provavelmente deve ser o modelo que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve adotar numa votação que está prevista para fevereiro. E pouco a gente vê em termos de processos sancionadores do regulador relativamente àqueles regulados. Então, assim, o que a gente vê de tema de lavagem é tema de acusação criminal, é judicial. E isso é muito ruim, porque como você não tem uma ação administrativa para definir quais são os limites da responsabilidade administrativa e você começa a fazer a partir daquilo que deveria ser mais grave, então o meio acaba virando o fim acaba virando o meio, a gente não consegue saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra. Então, acho que a gente ainda precisa ter um pouco de maturidade em termos do sistema de regulação. Se vocês forem olhar na jurisprudência da nossa UIF, 90% dos casos são de multa de pequenas empresas que deixaram de fazer o cadastramento obrigatório. Então, obviamente, isso mostra como é insuficiente o mecanismo de supervisão. E também a opção da alteração para o modelo de abordagem baseada em risco passa pelo reconhecimento do fracasso da Unidade de Inteligência Financeira Brasileira em conseguir processar e dar um direcionamento para as autoridades de enforcement do Brasil sobre como agir em casos notificados, né? Então, acho que é um pouco assim, a gente gosta muito de discutir o que fazer com novas tecnologias, com novos modelos de negócio, mas acho que o grande desafio vai ser ainda ter uma maturidade de regulação, e aí, nesse caso de enforcement da administração pública e não do Ministério Público e não do Poder Judiciário, nos regulados. Acho que isso, talvez a gente vá conseguir olhar para isso nos próximos 10 anos aqui, falando em termos de Brasil. Muito obrigado, Yuri. Tendo em conta que não temos aqui também questões colocadas, e antes de passar a palavra ao Francisco, para que possa dar também aqui umas pequenas palavras também para encerrar, dizer apenas, agradecer-vos a terem aceitado o nosso convite. Foi uma conversa muito interessante, em que foi possível ver que alguns dos pontos acabam por ser transversais nos países, com as devidas especificidades. Acho que conseguiram criar-se aqui alguns pontos de convergência em relação a temas muito importantes. De facto, há a questão da legislação e da sua aplicação, digamos que a dimensão dos diplomas e regulamentos que existem é uma dificuldade, e claro que isso tem colocado também essas dificuldades práticas na aplicação. E para o futuro, percebemos também aqui que existem alguns aspectos em que nos países lusófonos teremos certamente terá que existir alterações, terão que existir, acima de tudo, uma efetiva simplificação dos regimes, para que também, e o Duarte disse isso também, de facto, que existam mais casos a ser conhecidos. É sinal que, de facto, os regimes de prevenção do branqueamento estão a funcionar, e isso é positivo. Então, obrigado a todos, e para encerrar, Francisco.
Obrigado, Jorge. Queria só dar esta nota: quando a conversa é boa, tem naturalmente tendência a estender-se, não é? E foi aqui o caso. Tínhamos apontado 1 hora, mas já lá vamos com 1 hora e 1/4 e provavelmente poderíamos continuar a tarde toda aqui bem animados e acompanhados nesta conversa tão interessante. Queria-vos dar nota final de agradecer, obviamente, a vossa presença, todos os oradores. Foi, de facto, um painel muito interessante e esclarecedor. Retive uma frase que a Nayol disse, com a qual eu concordo em absoluto: falar mais, cooperar mais e cooperar melhor. Esse também é o papel que cabe a nós, enquanto Associação Representativa de Advogados nas diferentes jurisdições de língua portuguesa, precisamente promover essa cooperação e esse diálogo, que eu acho que temos, obviamente, todos a ganhar com esta experiência recíproca e partilhá-la numa perspectiva de melhorarmos globalmente cada uma das nossas jurisdições. Eu diria o ambiente de negócios também. Finalmente, queria dar-vos nota que, para quem não teve a oportunidade de assistir a esta talk em direto, ela está a ser gravada e, portanto, ficará disponível nas nossas plataformas, quer da JALP, quer da CGA, e estejam atentos às próximas iniciativas. Portanto, na próxima semana vamos ter mais uma conversa, nesse caso sobre a introdução das tecnologias no direito, também é uma temática muito relevante e atual, e agradecer a vossa presença uma vez mais. Muito obrigado.